O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, de um coração generoso brota constantemente a gratidão, isto é, o reconhecimento de que recebeu mais do que deveria. E nós precisamos ter este coração cheio de gratidão para que sejamos generosos. Isto é, nós precisamos reconhecer diante de Deus que recebemos graças indevidas, que não merecemos as graças que nós recebemos, para que deste reconhecimento, desta gratidão, brote a generosidade. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho, a liturgia de hoje, toda ela nos leva a fazer essa reflexão. No Evangelho, retirado de Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 a 48, Jesus faz essa afirmação: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso estava na lei do Antigo Testamento, o olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Meus irmãos, Jesus diz isso porque Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. Então, se Deus nos amou assim, se Deus foi generoso para comigo, se Deus foi generosamente misericordioso para comigo, eu preciso também ser generoso na misericórdia com os meus irmãos, porque foi assim que Deus nos amou. Para reforçar essa afirmação, a liturgia nos traz hoje, nós iremos voltar a ela, mas a liturgia nos traz hoje a primeira leitura, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo faz este belo convite, este belo, digamos, mandato aos coríntios, dizendo aqui: irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas na Macedônia. São Paulo está escrevendo aos coríntios e dizendo: olha, uma graça muito grande foi dada aos macedônios. A Macedônia é a região da Europa, por meio do qual São Paulo entrou, por meio do qual o cristianismo entrou. Então São Paulo diz: com efeito, em meio a grandes tribulações em que eles estavam sendo provados, eles manifestaram uma extraordinária alegria. Repara aqui que realidades meio aparentemente contraditórias. Em meio à provação, eles manifestaram alegria, e na extrema pobreza, eles transbordaram em tesouros de generosidade,
de liberalidade. E São Paulo continua: e eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. A comunidade de Jerusalém estava sendo perseguida e tinham perdido os seus bens. Os cristãos tinham perdido os bens exatamente porque eram cristãos. E aí, então, São Paulo, estando com os coríntios, a comunidade de Corinto era a comunidade mais rica dos cristãos então, naquele período. Então os cristãos de Corinto disseram: vamos fazer uma coleta. Os cristãos de Corinto tiveram a ideia: vamos fazer uma coleta e vamos enviar para os cristãos de Jerusalém. E São Paulo disse: ótima ideia, vamos fazer. O tempo passou, os meses foram se passando e os coríntios nada fizeram. Isto é, eles que tiveram a ideia, eles que tinham condições financeiras para isso, eles não mandaram aquela coleta. E São Paulo mandou Tito que fosse recolhendo as coletas para levar a Jerusalém. E não estava acontecendo movimentação nenhuma lá em Corinto. E São Paulo então diz: olha, versículo 10: já que no ano passado, já havia passado um ano e nada, já que no ano passado tomastes a iniciativa do projeto e sua execução. Isto é, eles começaram, eles tiveram a iniciativa e estavam até mesmo executando, mas eles mesmos nada estavam fazendo. E São Paulo disse: olhe, vejam a generosidade da comunidade lá dos macedônios. Eles, em meio às tribulações, eles manifestaram alegria, e eles mesmo sendo pobres, eles nos deram mais do que podiam, e nos deram insistindo, porque nós nem queríamos receber. Vou voltar aqui à leitura de hoje. São Paulo disse: eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos e além dos seus recursos, isto é, eles deram, foi uma coleta tão generosa que você disse: gente, mas eles não podem fazer isso, o que eles estão fazendo. Então, segundo os seus recursos e além dos seus recursos, por própria iniciativa, porque São Paulo nem sequer pediu a eles, já que eles eram tão pobres, então não vou pedir a ajuda deles, mas por própria iniciativa e com muita insistência, isto é, nós queremos participar, nós queremos ajudar, e com muita insistência nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos irmãos, dos santos de Jerusalém. E indo além das nossas expectativas, não só ajudaram com os bens materiais, mas se colocaram à disposição do Senhor e também a nossa, pela vontade de Deus. Isto é, eles não apenas ajudaram, mas eles puseram a mão na massa. Vocês sabem muito bem que às vezes algumas pessoas até estão dispostas a ajudar financeiramente, mas não de ir lá e colocar a mão na massa. Pois bem, os cristãos da Macedônia fizeram tudo isso. E por que eles fizeram tudo isso? Por que tanta generosidade? São Paulo vai dizer: por isso solicitamos a Tito que... aqui São Paulo agora se volta para os coríntios e diz: olha, por isso eu pedi que Tito, seu colaborador, vá até aí e receba a coleta. Vocês prometeram, então vocês sejam generosos.
E como tendes tudo em abundância, aqui falando com os coríntios, e como vocês têm tudo em abundância, lembre-se, a comunidade de Corinto era a comunidade mais carismática. Entenda que carismática, isto é, que os carismas lá eram abundantes. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos exemplo, assim também procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu lembro a boa vontade de outros, que ele lembra a boa vontade dos cristãos da Macedônia. Na verdade, aí São Paulo aqui ele vai concluir lapidarmente. Vamos lá, vamos aqui entender. São Paulo escreve para os coríntios que não estavam sendo generosos. São Paulo dá o exemplo dos macedônios e diz: olha, eles eram pobres, na tribulação, na dificuldade, eles ajudaram financeiramente e eles se colocaram à disposição para ajudar. Lembrem-se, vocês têm muito, então sejam generosos. Ele vai concluir: na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por causa da sua pobreza. Primeiro ele deu o exemplo dos macedônios, depois São Paulo dá o exemplo de Cristo. Isto é, olha o que Cristo fez por vocês. Ele era rico e se fez pobre para vos salvar. Ele pegou a vida que tinha e deu a vocês, e pegou a vida de vocês miserável e tomou para si. Meus irmãos, quando nós compreendemos o quanto Deus fez por nós, o quanto Ele faz por nós, a generosidade brota. Você para e diz: mas Deus é tão bom para comigo, Deus já me perdoou tanto, Deus tem tanta paciência comigo, por que é que eu não vou ter paciência com o meu irmão? Quantas vezes você já se confessou? Quantas vezes você diz: meu Deus, misericórdia? Quantas vezes você vê que Deus tem sido paciente com você? Ora, isso que você experimenta na sua vida deve ser o trampolim para você expressar no seu relacionamento com os seus irmãos. Se Deus é misericordioso com você, nós hoje estamos celebrando a missa votiva em honra dos santos anjos, porque sempre nós revezamos, mas poderíamos, sem sombra de dúvidas, celebrar a missa em honra à divina misericórdia. Mas celebrar a misericórdia de Deus, reconhecer a misericórdia de Deus, é o que? É procurar ser misericordioso com os nossos irmãos, porque senão a misericórdia de Deus não vai frutificar, não vai dar frutos de santidade na nossa vida. E é por isso que Jesus diz no Evangelho de hoje: amai os vossos inimigos. Por quê? Porque quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 6, nós iremos encontrar, Romanos, fica fácil de gravar, 5:6, capítulo 5, versículo 6. Quando ainda éramos pecadores, a seu tempo Cristo morreu pelos malvados. Isto é, quando nós éramos maus, pelos maus, Cristo morreu. Por um inocente, diz São Paulo, por um inocente, em outras traduções vocês vão encontrar justo. Por um justo, talvez alguém esteja disposto a morrer. Mas por um pecador, por um malvado, por um criminoso, por um injusto, não. Por um malvado, ninguém quer morrer. Pois bem, diz São Paulo, quando nós ainda éramos maus, Cristo por nós morreu e se entregou. E ele vai dizer lá no versículo 10, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos inimigos de Deus,
Ele morreu por nós. E exatamente então, ora, se você faz essa experiência de que eu, inimigo de Deus, por mim Ele morreu, e pelo amor de Deus, meu santinho, se você diz, mas eu não me sinto inimigo, olha, meu santinho, primeiro, que o seu sentimento não é critério de verdade. Segundo, é uma verdade de fé. Os nossos pecados nos tornam inimigos de Deus. Os nossos pecados pregaram Jesus Cristo na cruz. E nós, infelizmente, com os pecados, mesmo depois de batizados, continuamos a ofender e a crucificar nosso Senhor. O que é que nós fazemos quando vamos à fila da confissão e confessamos ali? Se forem pecados mortais, nós estamos novamente rompendo a nossa amizade com Deus, pois precisamos ter essa consciência de fé, não de afeto, não de sentimento. Isto é, Deus me amou quando eu era seu inimigo, e Deus continua me amando mesmo quando eu não mereço, porque é então que eu quero que o meu irmão mereça o meu amor. Eu preciso, ora, quando isso transborda do meu coração, quando este reconhecimento de que Deus é bom, de que Deus me ama mesmo quando eu não mereço, a generosidade vem à tona. Eu quero então ser generoso com o meu irmão. Ele é meu inimigo, ele fala mal de mim, ele me maltrata, mas eu quero o céu para ele. Eu rezo por ele, eu me lembro dele no meu jejum, eu me lembro dele na minha comunhão da Eucaristia. Eu desejo a salvação para ele, como eu desejo para mim e como eu desejo para os meus filhos. Padre, mas eu não sinto isso. Meu santo, saia do sentimento, saia do mundo animal. São os animais que são guiados pelos sentimentos. Você, pela fé, você diz, pela fé, iluminada pela graça guiada pela vontade, fortificada sempre pela graça, você diz, eu quero o céu para aqueles que me fizeram o mal, da mesma maneira que eu quero o céu para os meus filhos. É isso o que o meu Senhor fez por mim, e é isso que o meu Senhor me ensina. Então, começar diante desta palavra, não apenas por um heroísmo, eu vou começar a retirar do meu coração toda má querência, toda má vontade contra alguém, não apenas por um ato de heroísmo, mas por um ato de justiça. Ora, se Deus fez isso, se Deus faz isso para mim, como é que eu não vou fazer para o meu irmão? Se Deus constantemente me perdoa e constantemente renova a paciência dele para comigo, como é que eu vou ter a cara de pau de não querer ter paciência com o meu irmão? Ora, eu acordo e eu sei, neste dia Deus vai derramar a sua misericórdia sobre mim. Então você diz, neste dia, com a graça de Deus, eu também quero ser misericordiosa com meu marido, eu quero ser misericordioso com a minha esposa, eu quero ser misericordioso com aqueles meus vizinhos chatos, eu quero renovar o perdão àquelas pessoas que me fizeram mal. Mas padre, você diz, mas eu ainda sinto uma revolta dentro do meu coração. Isso é o seu sentimento. Não consinta, lute contra eles, mas no profundo do seu espírito, bendiga aquela pessoa, abençoe aquela pessoa, diga o bem para ela, que Deus a abençoe, que Deus conceda a ela que desejou a minha doença e que se regozijou quando eu estava mal, eu a bendigo, eu a abençoo, que Deus lhe conceda saúde de alma e de corpo, que Deus lhe conceda a conversão, para que ela se converta, e que Deus lhe conceda a conversão pelos caminhos
mais amorosos, porque às vezes, até quando pedimos a conversão para alguém, nós somos maus. Tomara que ela sofra bem muito para se converter. No fundo, você quer o castigo dela. Então diga ao contrário, que Deus conceda a conversão para ela pelos caminhos mais misericordiosos, que ela sofra pouco. Mas pedir a nosso Senhor um coração semelhante ao dele, por quê? Porque nisto consiste a nossa salvação. Quando Jesus, repito, quando ele diz: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, é porque constantemente isso ele fez, ele faz e ele fará por cada um de nós. Então, meus santos, nós precisamos nos redescobrir amados. Os cristãos da Macedônia foram tão generosos porque eles experimentaram a generosidade de Deus. Eles viram que Deus era tão generoso com eles, que eles mesmo na pobreza procuraram ser generosos com os cristãos de Jerusalém, coisa que os coríntios tinham esquecido. E Jesus então, no evangelho de hoje, nos dá este mesmo ensinamento. Então pense aqui em pessoas que lhe fizeram o mal. Pense aqui em pessoas que lhe trouxeram de alguma maneira uma desgraça. Pense aqui em pessoas que de alguma maneira contrariaram a sua vontade, que lhe causaram um desgosto muito grande. Pense, você que aqui acompanha pelas redes sociais e vocês aqui, pense concretamente. Eu gostaria que vocês tirassem da teoria, do abstrato, do geral, e você pusesse pessoas concretas. E com essas pessoas concretas, e diante dessas pessoas concretas, ouça esta palavra que é uma boa nova, isto é, Deus me amou tão generosamente, então eu quero amar também. E saibamos, meus santos, outra boa nova: quando Deus nos pede que nós amemos os inimigos, Ele já amando-nos como inimigos, isto é, como nós somos inimigos de Deus e Ele nos ama, Ele nos concede o amor para que nós amemos. Não é que Deus está dizendo: olhe, ame o inimigo, e não está me dando o amor com que amar. Deus está me dando o amor com que amar, e diz: ame. E o amor que Ele me dá é quando Ele me ama. A paciência de que eu preciso com o meu irmão, Ele me dá quando Ele é paciente comigo. A misericórdia que eu tenho que ter com aquelas pessoas que fazem por onde não ter misericórdia, Deus me dá quando eu fujo da sua misericórdia e Ele misericordiosamente me alcança. Então pense nessas pessoas e diante de Deus faça este propósito. Você que vai comungar, entre na fila da comunhão e entre com essas pessoas no seu coração, pedindo: Jesus, concede-me a graça de amar essas pessoas que me são tão difíceis. Concede-me a graça de amar essas pessoas, de que quando eu me recordo, uma revolta me vem ao coração. Eu não quero isso, Jesus. Por quê? Porque com a medida com que eu medir, eu também serei medido. E eu não quero, Senhor, ser medido com rigor. Eu quero ser medido com misericórdia. E eu sei, Senhor, que esta é a Tua vontade. Deus quer nos medir todos com bondade e misericórdia, mas Deus também espera que nós, uma vez recebendo a sua misericórdia e o seu amor, amorosos e misericordiosos, nos tornemos também. Peçamos, meus santos, hoje que estamos celebrando esta missa votiva aos santos anjos, peçamos o auxílio dos nossos anjos da guarda, para que eles nos ensinem interiormente, para que eles iluminem a nossa inteligência, para que nós compreendamos que nós não merecemos o amor de Deus, mas com tanta generosidade e misericórdia temos recebido, e que uma vez compreendendo no Espírito, uma vez compreendendo profundamente esta verdade, nós queiramos também reproduzir na nossa vida
aquilo que de Deus abundantemente temos recebido desde o dia da nossa concepção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.